Olá, meus caros irmãos, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Estamos aqui mais um dia. Vamos refletir a palavra de Deus, vamos meditar sobre o evangelho que está em São Marcos, capítulo 6, versículo do 17 ao 29. Meus caros irmãos, como fazemos todos os dias, vamos rezar, pedir a Deus que nos dê a graça do discernimento do Espírito Santo, para que no nosso coração frutifique a semente do evangelho de hoje. Então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir o Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar o evangelho que está em São Marcos. O evangelho de hoje nos traz uma narrativa sobre a morte de São João Batista. Vamos meditar nesse evangelho de hoje e ver, entender aquilo que Jesus tem para nos dizer. Esse evangelho, meus irmãos, nos leva a fazer uma reflexão sobre o preço da verdade e a fraqueza do poder. No anúncio do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, não o conseguindo, porém. Pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o, e quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galiléia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convidados. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: quero sem demora que me deis a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia por causa de sua promessa e dos convidados, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João Batista. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe sua cabeça num prato e deu à moça, e esta entregou à sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos conta uma história digna de um drama. Traição, manipulação e, infelizmente, um desfecho trágico. Estamos falando da prisão e da execução de São João Batista, o profeta que não tinha medo de dizer a verdade, mesmo que isso tenha lhe custado a própria vida. Herodes era um homem poderoso, mas fraco de caráter. Gostava de ouvir João, embora ficasse perplexo com suas palavras. João o havia repreendido por tomar Herodíades, a esposa de seu irmão, algo que na lei judaica era inaceitável. Herodes sabia que João era justo e santo, mas sua fraqueza estava em seu desejo de agradar a todos, principalmente Herodíades, que guardava um ódio mortal contra João. O banquete de aniversário de Herodes se transforma em um espetáculo sombrio quando a filha de Herodíades dança e o agrada. Agrada tanto que ele, num gesto impulsivo e tolo, promete dar a ela o que ela quisesse, até a metade do seu reino. E o pedido da mãe através da filha é claro e cruel. Ela pede a cabeça de João Batista num prato. Aqui vemos a ironia do poder de Herodes. Ele tinha o mundo em suas mãos, mas não tinha o controle sobre sua própria vontade. Sua palavra foi usada contra ele mesmo, e por medo de perder a face diante dos convidados, ele ordena a execução de João Batista, mesmo sabendo que estava cometendo uma injustiça. João Batista, por outro lado, representa a coragem e a integridade. Ele preferiu enfrentar a morte a comprometer a verdade. Sua vida nos ensina que a verdadeira força não está no poder político ou social, mas na fidelidade a Deus, mesmo quando isso nos coloca em conflito com as autoridades e as convenções do mundo.
Meus amados irmãos, este evangelho é um alerta para cada um de nós. Muitas vezes, como Herodes, podemos ser tentados a fazer concessões e a ceder à pressão do ambiente ou das pessoas ao nosso redor. Mesmo sabendo o que é certo, muitas vezes pisamos na bola. A história de João Batista nos desafia a sermos firmes em nossa fé e nos nossos princípios, mesmo que isso tenha um custo muito alto. Em um mundo onde a verdade é muitas vezes distorcida ou negociada, sejamos testemunhas corajosas como João Batista foi, lembrando que o verdadeiro poder não está nas mãos dos que nos governam, mas naqueles que permanecem fiéis à justiça e à verdade. Meus amados irmãos, esse evangelho nos ensina que nenhum poder é dado aos homens sem a permissão de Deus. Ou seja, tudo está abaixo do dedo de Deus. Então sejamos cristãos verdadeiros, católicos fervorosos, amantes da verdade. Sejamos coerentes com nossa fé, sem pisar os outros, sem querer colocar nossa culpa em cima dos outros. Muitas vezes caímos, pecamos, mas a culpa é nossa. Meus amados irmãos, é preciso que no momento que estejamos errados, saibamos ouvir os conselhos daquelas pessoas que nos amam, daquelas pessoas que querem a salvação da nossa alma, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, seja um pai, uma mãe, seja um padre, aquela pessoa que direciona a nossa alma para a verdade, direciona a nossa alma para que estejamos sempre no caminho correto, no caminho certo. Meus queridos irmãos e irmãs, que hoje esse dia seja um dia abençoado, hoje quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo. Se você tiver a oportunidade de visitar Nosso Senhor no Sacrário, não deixe de fazer. Quero aqui pedir também a você que divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e também siga nosso perfil no Instagram. Que tenhamos uma quinta-feira abençoada e que Jesus nos abençoe. Amém.